Hoje, na disciplina Grandes Temas de Cirurgia e Emergências Cirúrgicas, nós vamos dar continuidade à abordagem ao abdômen agudo. Eu sou a professora Lucineide e nós vamos estar falando sobre o abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e vascular. Ao final da aula, você deverá reconhecer os principais sinais e sintomas associados à dor súbita abdominal, caracterizando o abdômen agudo perfurativo, hemorrágico e vascular, como também os principais exames complementares e a conduta terapêutica adequada. Relembrando a nossa aula anterior, nós falamos que o abdômen agudo ele pode ser dividido em 5 classes, baseado nas características da dor. Então vamos relembrar. O inflamatório, ele tem uma dor insidiosa e progressiva com longo tempo de evolução. Já o obstrutivo é caracterizado por uma dor incólica intermitente, sendo que esse tempo de evolução ele é variável. O perfurativo, o hemorrágico e o vascular, que são os temas da nossa aula propriamente dita de hoje, tem uma dor súbita, com um tempo de evolução curto. No perfurativo, essa dor ela é muito intensa e torna-se difusa precocemente. No hemorrágico, essa dor ela é mais moderada, ela é mais leve e ela se torna difusa com o passar do tempo, com a progressão desse quadro clínico. O vascular também tem a dor súbita, mas ele é de caráter progressivo. E quais as causas mais frequentes de abdômen agudo? No inflamatório temos a apendicite aguda no paciente adulto jovem, a colecistite aguda, a diverticulite, a doença inflamatória pélvica. No obstrutivo, as bridas e aderências, hérnia da parede abdominal, hérnia interna, tumores. O perfurativo são as úlceras perfuradas, doença inflamatória intestinal, corpo estranho. O vascular, o infarto intestinal, e no hemorrágico nós temos a gravidez tubária rota, o cisto de ovário hemorrágico e a rotura espontânea de baço. No abdômen agudo, então, perfurativo, nós temos 2 tipos de perfuração. Essa perfuração ela pode ser livre, com uma rápida evolução clínica, onde a gente já vai ter sinais peritoneais difusos, exuberantes, e também podem ter associação já presente de sinais de sepse. A perfuração ela também pode ser tamponada, onde as estruturas ao redor do local da perfuração vão fazer um bloqueio daquele local. E esses sinais peritoneais agora podem estar localizados e a evolução clínica pode ter uma menor gravidade. As características principais do abdômen agudo perfurativo é que o intervalo entre o início da dor e a chegada ao serviço de emergência, ela é curta. A dor, ela é súbita, de forte intensidade, com difusão rápida para todo o abdômen. Podemos ter sinais de sepse, hipotensão ou choque frequentemente podem estar presentes. No exame do abdômen, no exame físico, há sinais evidentes de peritonite, podendo ter ausência da maciez hepática, configurando o sinal de Joubert, e alterações dos ruídos hidroaéreos. A etiologia desse abdômen agudo perfurativo pode ser várias, dependendo do local dessa perfuração. Lembrando que em qualquer local do tubo gastrointestinal, nós podemos ter perfurações. No esôfago são as lesões iatrogênicas, corpo estranho, neoplasias. No estômago e duodeno, nós temos principalmente as úlceras, perfuradas, agudas ou crônicas, neoplasia, corpo estranho. No intestino delgado, doença inflamatória, tuberculose, doença de Crohn, febre tifoide, enterite, divertículo de Meckel, corpo estranho, isquemia e necrose. No cólon, divertículo, neoplasia, doença inflamatória, megacólon tóxico, isquemia e necrose, corpo estranho e também a síndrome de Ogive. Então vamos falar um pouquinho agora sobre a nossa principal causa de perfurações
no nosso abdômen agudo perfurativo. Nós vamos falar das nossas úlceras. E nós vamos falar um pouquinho sobre a localização, quadro clínico, fases da peritonite, exames complementares e a conduta terapêutica. A úlcera perfurada, ela pode ter tanto localização duodenal, como também pode ser de localização da parede gástrica. Sendo que, quando nós vamos falar de úlceras perfuradas, elas são a segunda principal complicação das úlceras pépticas. As úlceras pépticas, elas podem ter, em primeiro lugar, como complicação, as hemorragias. Em segundo lugar, a própria perfuração e, em terceiro lugar, as obstruções ocasionadas pelo processo inflamatório local. Temos também como localização as úlceras posteriores, que podem ser tanto duodenais ou úlceras gástricas, que vão perfurar para um órgão do retroperitônio. Essas úlceras são chamadas de terebrantes. Elas perfuram, elas penetram para dentro desse órgão e, no caso do pâncreas, elas podem até cursar com um quadro de processo inflamatório, com uma pancreatite associada ao quadro perfurativo. A úlcera péptica, então, perfurada. Como que ocorre, então, a nossa perfuração? Primeiro, a gente tem que entender que a úlcera, ela acontece quando o aumento dos fatores agressivos, eles podem acontecer associados com a diminuição ou não dos fatores protetores. Esses fatores agressivos seriam quais? Aumento do ácido clorídrico, aumento de pepsina, o abuso de etanol, aumento de sais biliares, os refluxos biliares, o uso de drogas, e os nossos fatores protetores podem estar também diminuídos. Esses fatores seriam o nosso muco gástrico, a ação das prostaglandinas, a regeneração celular, o fluxo sanguíneo pode ficar alterado naquele local, e isso vai gerar um dano mucoso com ulceração, que pode ter como complicação a perfuração livre ou tamponada para a cavidade abdominal. Então, nesses pacientes que vão ter a úlcera péptica perfurada, nós vamos ter dois agentes principais, que é a infecção pelo H. pylori e o uso de anti-inflamatórios não esteroidais. E qual será o quadro clínico desse paciente que vai chegar na nossa emergência, caracterizado por uma perfuração, principalmente das nossas úlceras gástricas e duodenais? São aqueles pacientes que já podem ter um quadro clínico anterior de um tratamento de uma úlcera gástrica, uma úlcera duodenal, ou esse paciente pode ter também como primeira característica desse quadro clínico a perfuração. Em muitos pacientes, a perfuração é a primeira configuração dessa ulceração. Ou também podem ser aqueles pacientes que também já estão fazendo uso prolongado de anti-inflamatórios. E como que esse paciente quais são as principais características desse quadro clínico? Essas características desse quadro clínico, elas vão se dividir em 3 fases, que são as fases da perfuração dessa úlcera. Numa primeira fase, aquela que o paciente chega com aquela dor súbita na emergência, ela configura a fase da peritonite química, em que a perfuração causa uma agressão química, no peritônio, sendo que esse ácido que cai dentro da cavidade abdominal, ele faz com que essa secreção seja estéril, exceto nas situações em que a gente tem já uma colonização presente, como nas úlceras por câncer gástrico. Essa peritonite química geralmente vai durar em torno de 6 horas. No estágio intermediário, também chamado de fase de acalmia,
no intervalo de 6 a 12 horas, esses pacientes eles podem relatar um alívio da dor. Esse alívio da dor provavelmente ocorre pela diluição desse suco gástrico que caiu na cavidade peritoneal e começou a ser produzido um líquido exudativo. Então, eles podem até relatar que a dor ela está menor, ela está com um alívio. Após essas horas, nesse intervalo de 12 a 24 horas, a gente já vai ter um quadro de infecção intraabdominal instalada, onde a gente vai configurar geralmente sinais de sepse nesse paciente. E quais exames complementares vão nos auxiliar para a nossa principal evidência no abdômen agudo perfurativo? Para a gente visualizar esse pneumo peritônio. Nós podemos solicitar uma rotina radiológica do abdômen agudo, que tem uma alta sensibilidade para visualização de pneumo peritônio, que podem ser pequenos ou podem ser mais exuberantes na nossa radiografia tórax, ou pneumoperitâneos, bem volumosos, bilaterais. Nós também podemos visualizar na nossa radiografia presença de sinal de Wrigley, que é ar visualizado entre as paredes intestinais. Também temos o sinal do falciforme, em que o ar livre na cavidade abdominal faz com que esse ligamento seja visualizado na nossa rotina radiológica. Como exame complementar naqueles pacientes em que há uma dúvida diagnóstica, em que não tem um sinal clínico tão exuberante de irritação peritoneal, ausência da maciez hepática, configurando um pneumo peritônio, nós podemos solicitar, como exame complementar, a tomografia computadorizada, que é o exame que tem maior acurácia, maior sensibilidade na detecção do pneumo peritônio, desse ar livre dentro da cavidade abdominal. E o tratamento no nosso abdômen agudo perfurativo? Basicamente, esse tratamento ele tem que ter uma abordagem inicial, onde a gente vai avaliar o estado hemodinâmico desse paciente. Esse paciente pode ter um sequestro hídrico para o terceiro espaço e a gente precisa normalizar a volemia desse paciente. Nós precisamos também avaliar os critérios de sepse. Se estivermos falando de uma perfuração de úlceras pépticas, nós podemos iniciar inibidores de bombas de prótons. E nós podemos associar a esse tratamento o uso de antimicrobianos. Esses antimicrobianos eles têm que ter um espectro para gram-negativos, principalmente a E. coli, e também eles têm que ter uma cobertura para anaeróbios, cobrindo aí os bacterióides fragílicos. E quanto tempo a gente vai fazer essa antibiótico terapia? Isso vai depender dos fatores clínicos e dos achados intraoperatórios, numa abordagem inicial ou, se for necessário, reabordagens nesse paciente. O tratamento cirúrgico, ele pode ser tanto convencional, em cirurgias abertas, ou ele pode também se dar através de cirurgias laparoscópicas. Esse tratamento ele vai se basear principalmente em reparo da lesão e naquelas úlceras perfuradas de origem gástrica, nós temos que lembrar de fazer biópsias dos bordos da lesão para tentar afastar presença de neoplasia. Aqui nós temos o reparo aberto e o reparo laparoscópico, tá? Nenhum dos dois interferem na mortalidade do paciente, tá? O que a gente tem de principal, que no reparo laparoscópico, esses pacientes eles vão ter um retorno
mais precoce da alimentação, eles vão sentir menos dor no pós-operatório, tá? Contudo, para se fazer o reparo laparoscópico, é muito importante a habilidade do cirurgião, porque o tempo cirúrgico ele vai interferir muito na mortalidade desse paciente. Aqui nós temos o tratamento cirúrgico de uma perfuração de cólon sigmoide. Nós podemos ver aqui o sigmoide e aqui o corpo estranho que ocasionou essa perfuração. A paciente que nós admitimos no nosso hospital e ela ingeriu um pedaço de osso de frango. Esse pedaço de osso, ele passeou por todo o nosso tubo gastrointestinal e acabou se localizando na mucosa do sigmoide, ocasionando necrose e posterior perfuração. Agora nós vamos falar um pouco sobre o abdômen agudo hemorrágico. No abdômen agudo hemorrágico, nós também temos que saber conceito, incidência, quadro clínico, etiologia, os exames complementares que vão nos auxiliar a confirmar esse diagnóstico e também o tratamento desse abdômen agudo. Ele é um quadro decorrente de sangramento intraabdominal espontâneo, independente de sua etiologia, excluindo, entretanto, sangramentos provocados por traumatismo abdominal, pós-operatórios e devidos a procedimentos também abdominais espontâneos. A origem dessa hemorragia, ela pode ser o fígado, vasos abdominais, podem ser ginecológicas, doenças do tubo digestivo, rim, ilho, pessoas e pâncreas, ou pode também ser de uma origem indeterminada. Quais são os fatores de risco para se ter um sangramento espontâneo na cavidade abdominal? Geralmente a gente tem o uso de anti-inflamatórios não esteroidais, uso de anticoagulantes orais, heparina, pacientes em que tem um INR alterado, maior que 4,5. Mulheres em fases férteis também podem ter o risco aumentado. E pacientes que já têm algumas comorbidades envolvendo coagulopatias. O quadro clínico geralmente vai ser aquele paciente que vai ter qualquer idade, tá? Sendo que é mais frequente na 5ª e na 6ª década de vida, mais frequente em homens, tá? A etiologia vai ser diferente de acordo com o sexo e com a idade, sendo que nos idosos nós temos principalmente as rupturas, né? As veias varicosas e aneurismas da aorta abdominal. Nos jovens, nós temos a ruptura das artérias viscerais. Nas mulheres, nós já temos as prens, tubária rota, cisto de ovário roto, tá? Então, tem uma importante relação com o ciclo menstrual. E como vai se caracterizar esse paciente? Qual vai ser o quadro clínico desse paciente? A dor abdominal, ela vai ter intensidade e a localização vai depender da causa, da etiologia desse sangramento. E ela pode ser isolada ou pode vir associada com sinais de gravidade, com hipovolemia e até mesmo choque. A dor, como nós já falamos no início da aula, ela é uma dor súbita, porém ela é uma dor que pode ser moderada ou leve, onde o paciente relata apenas um desconforto abdominal inicialmente. Essa hemorragia confinada ao foco de sangramento, tá? Ela geralmente vai configurar essa dor leve, tá? E com o passar do tempo, a gente pode ter uma distensão desse peritônio visceral ou parietal, caracterizando uma dor mais intensa. O início sempre é súbito, tá? E pode ser de característica inalterada ou pode ser uma dor progressiva à medida que esse sangramento vai aumentando. E geralmente esse quadro clínico ele está relacionado ao local
do sangramento, onde a gente vai ter a repercussão no nosso exame físico. Nesse exame físico, nós podemos então encontrar, principalmente no nosso paciente, sinais de choque hemorrágico, onde a gente vai ter que realizar reanimação nesse nosso paciente, onde a gente vai ter que fazer uma reposição volêmica. E no exame físico nós podemos encontrar irritação peritoneal, visceromegalias, massas palpáveis pulsáteis ou não, sopros na face anterior ou no dorso do abdômen. Podemos encontrar também sinal de Cullen, que é o sangramento periumbilical, ou sinal de Grey-Tane, que é o sangramento retroperitoneal visualizado com equimoses em dorso, né? Podendo caracterizar assim uma pancreatite necrohemorrágica. E nós temos também o nosso diagnóstico laboratorial, onde a gente pode quantificar esse sangramento, né? E a gente poder saber qual será a repercussão fisiológica nesse paciente. Então, a gente pode solicitar uma série vermelha, onde a gente pode avaliar hematócrito e hemoglobina, que podem estar reduzidos. A leucocitose, geralmente, ela é variável. Plaquetograma, temos que solicitar, onde a gente tem um número muito igual ou inferior a 20.000, a gente tem um sangramento exuberante. Podemos também nos auxiliar com a solicitação de atividade protrombina, trombopatina parcial ativada, trombina, e principalmente nas mulheres em idades férteis, fazemos o teste de gravidez na suspeita de gravidez ectópica rota. Um exame fácil, rápido, para a investigação desse abdômen agudo hemorrágico é a ultrassonografia abdominal. Nela nós podemos visualizar presença de líquido livre na cavidade abdominal, configurando assim um abdômen agudo hemorrágico. Nós também podemos lançar mão da tomografia abdominal, que pode também tanto nos mostrar esse líquido livre na cavidade abdominal, como também pode nos mostrar o local, a etiologia desse sangramento. Aqui nós temos também uma videolaparoscopia, que também pode servir de diagnóstico e assim ela também será terapêutica, né? Onde aqui nós temos a visualização na trompa esquerda de uma prenhez ectópica rota. Nós temos presença dentro da cavidade abdominal de sangue livre. Aqui nós temos um cisto de ovário torcido e roto, com sangue livre dentro da cavidade abdominal. Aqui nós temos a presença também de um cisto hemorrágico de ovário, onde ele torceu e também acabou se rompendo, figurando um abdômen agudo hemorrágico. E por fim, nós temos também o nosso aneurisma de aorta abdominal, que pode se romper, trazendo também características do abdômen agudo hemorrágico. Agora nós vamos falar do abdômen agudo vascular. No abdômen agudo vascular, nós precisamos fazer uma breve lembrança da vascularização do mesentério, né? Nós temos aqui na nossa aorta abdominal 3 principais ramos, né? Que é a artéria mesentérica inferior, a artéria mesentérica superior e o nosso tronco celíaco. Aqui nessa visualização nós podemos ver a irrigação, né? Pelos vasos jejunais e ilíacos, tá? Saindo da nossa artéria mesentérica superior, do nosso intestino delgado. Também na nossa artéria mesentérica superior, saem os ramos gastroduodenais, que vão fazer a irrigação nossa porção final duodenal, e do tronco celíaco nós também vamos ter ramos gastroduodenais que vão fazer a irrigação das outras porções duodenais. Isso assim configurando a irrigação do nosso intestino delgado.
Aqui mais uma foto, ó, mostrando a irrigação desse intestino delgado, a mesentérica superior, emitindo ramos jejunais, ramos ileais, aqui ramos ileocólicos, que vão irrigar também o ilho terminal, como também o seco e o apêndice secal. Nessa fotografia, nós podemos ver agora a mesentérica superior emitindo a cólica direita, né, que fará a irrigação do nosso cólon ascendente. E a nossa cólica média, que fará a irrigação do nosso cólon transverso até os seus 2/3 anteriores. Aqui nessa outra foto, a gente pode visualizar bem, ó, esses ramos da artéria mesentérica superior fazendo a irrigação, ó, do seco, ilho terminal e apêndice secal através da ileocólica. A nossa cólica direita, que vai suprir esse cólon ascendente, a cólica médica, que vai fazer a irrigação dos 2/3 anteriores do transverso, e agora a nossa artéria mesentérica inferior, que vai emitir a nossa cólica esquerda, que vai fazer a irrigação do terço final do transverso e do cólon descendente. Nós vamos também ter as artérias sigmoides, que vai fazer a irrigação do cólon sigmoide, e a artéria retal superior, que vai fazer a irrigação superior do reto. Aqui mais uma foto, ó, temos a visualização agora somente da porção do transverso, né, onde a gente vai ter a irrigação, ó, pela cólica esquerda, do terço distal, do transverso e do cólon descendente, as artérias sigmoides e da artéria retal superior. E também temos uma visualização geral da nossa irrigação venosa, né? Que também é uma das causas de isquemia mesentérica, quando a gente tem a interrupção desse fluxo venoso. Quando então nós temos um trombo ou um êmbolo, né, presente em um desses segmentos vasculares, vai configurar o nosso abdômen agudo vascular ocasionado pela isquemia mesentérica. Aqui nós temos a arteriografia, onde a gente pode visualizar todos esses vasos da artéria mesentérica superior. Aqui, ó, a cólica direita, o ramo ileocólico, tá? E aqui as artérias ileais e artérias jejunais. Lembrando que a arteriografia ela pode ser tanto diagnóstica, como também ela pode ser terapêutica, principalmente naquelas fases iniciais desse abdômen agudo vascular, na fase inicial dessa isquemia mesentérica, em que a gente ainda não tem uma gravidade tão exuberante do nosso paciente, a gente ainda não tem aqueles sinais peritoneais já evidentes, caracterizando um quadro de infarto mesentérico. Então, a isquemia mesentérica. Como que a gente pode definir esse quadro? Seria a insuficiência circulatória aguda ou crônica, em que a demanda de aporte sanguíneo pelo intestino suplanta o suprimento oferecido pelo mesentério. A isquemia mesentérica ela é a causa de uma em cada 1000 admissões hospitalares. Ela está entre 1 a 2, entre 100 admissões por causa de dor abdominal, tem uma alta mortalidade em torno de 70%, e geralmente essa alta mortalidade se dá do atraso diagnóstico, pacientes com idades avançadas e geralmente com comorbidades associadas. Qual seria então a etiologia dessa isquemia mesentérica? Quando a gente fala na etiologia, a gente pode dividir a isquemia mesentérica em 4 tipos. Ela pode ser por um êmbolo da artéria mesentérica superior, que é a principal etiologia, é a etiologia mais comum de isquemia mesentérica e tem uma mortalidade em torno de 70% a 90%. Temos também a trombose da artéria mesentérica superior,
também uma mortalidade alta, em torno de 70% a 100%, a isquemia mesentérica não oclusiva e também a trombose da veia mesentérica superior, que já tem uma mortalidade menor, em torno de 40%. Nessa isquemia mesentérica, a etiologia ela vai se dar de acordo com o local da oclusão desse segmento arterial, sendo que os êmbolos geralmente se alojam na divisão dos ramos, dos ósseos das jejunais e também da cólica média. É a localização mais comum onde a gente terá a oclusão na isquemia da artéria mesentérica superior. E quais seriam, então, os fatores de risco para cada etiologia de isquemia mesentérica? Na embolia da artéria mesentérica superior, nós vamos ter arritmia, infarto agudo prévio, valvulopatias, cardiomiopatias, história prévia de embolia, vasculite. Na trombose, na artéria mesentérica superior, nós já vamos ter aquele paciente com história de isquemia mesentérica crônica, arteriosclerose, hipertensão arterial, diabetes mellitus, pacientes com terapia de reposição hormonal, uso de anticoncepcionais orais. Podemos ser também pacientes na isquemia mesentérica não oclusiva. Será aquele paciente que está gravemente enfermo, aquele paciente geralmente internado em unidades de terapia intensiva, pacientes que já estão hipovolêmicos, com hipotensão, baixo débito cardíaco, paciente em uso de drogas vasoativas, digitálicos, com insuficiência cardíaca, em hemodiálise. Esses pacientes geralmente vão configurar um quadro de isquemia mesentérica não oclusiva. E na trombose em veias mesentéricas superiores, nós vamos ter, de fatores de risco, história de trombose venosa profunda prévia, alguma comorbidade com hipercoagulabilidade, hipertensão porta, neoplasia maligna. Podemos ter história também de pancreatite ou paciente com sepse. As manifestações clínicas, no geral, da isquemia mesentérica aguda. Então, nós vamos ter um paciente que tem uma história cardíaca ou debilitante concorrente, né? Um paciente que tem uma dor que ela é desproporcional à apresentação no exame físico. Esse paciente pode ter distensão abdominal, uma disfunção gastrointestinal, levando a quadro de vômitos ou de diarreia. Evidência de perda de líquido para o terceiro espaço. Esse paciente pode se apresentar oligúrico ou então com hemoconcentração. Podemos ter também no toque retal presença de secreções sanguinolentas ou até mesmo a presença de geleia em framboesa, configurando a isquemia da mucosa intestinal. A contagem de leucócitos frequentemente vai estar muito elevada, podendo estar superior a 20.000 leucócitos. Nós vamos ter aí uma acidose metabólica às custas de aumento de ácido lático. As enzimas séricas vão estar elevadas. Podemos ter, em associação, distensão intestinal, espessamento da parede evidente nas imagens de rim, ureter, bexiga, e vamos ter também essas evidências na tomografia computadorizada de abdômen. Nos achados endoscópicos do colo, nós podemos visualizar esses locais de isquemia da mucosa intestinal e podemos ter também achados bem específicos na nossa arteriografia. No paciente, então, com embolia da artéria mesentérica superior, nós podemos dizer que a dor é aguda, súbita, muito intensa, que pode vir associada com esvaziamento intestinal, vômitos ou diarreia.
Na trombose da artéria mesentérica superior, a gente já vai ter aquele começo mais insidioso, né? Aquele paciente que tem aquela história de uma isquemia mesentérica crônica que evoluiu para uma dor súbita muito intensa, também podendo ter em associação esvaziamento intestinal associado. No paciente com isquemia não oclusiva da artéria mesentérica, esses pacientes são aqueles pacientes gravemente enfermos, com comorbidades, tendo associação de distensão abdominal, podendo não apresentar necessariamente um quadro de dor. Na trombose da veia mesentérica superior, a gente já tem um quadro mais subagudo, onde a gente tem uma dor abdominal difusa, intermitente, e a duração desse quadro clínico pode ser de dias ou até durar semanas. No exame físico, a gente vai encontrar inicialmente essa dissociação entre a história, entre a dor que o paciente fala e os achados nesse abdômen. Podemos ter também presença da distensão abdominal, ausência de peristalse, já configurando um quadro mais grave, descompressão dolorosa, configurando aí sinais de irritação peritoneal. E esse paciente, quando ele tem esses sinais de gravidade, quando ele já se apresenta com irritação peritoneal difusa, já pode caracterizar um quadro de necrose de alça intestinal, um infarto daquele segmento intestinal. Nos exames complementares, então, nós vamos encontrar leucocitose, né, que geralmente vão estar muito elevadas com o aumento de bastões. Esse paciente pode estar hemoconcentrado, porque a gente tem perda hídrica perda de líquido para o terceiro espaço, onde o paciente está oligúrico, esse paciente pode estar hipovolêmico, então a gente vai ter uma hemoconcentração. Esse paciente também vai cursar com uma acidose metabólica com aumento de lactato, e nós vamos ter também aumento das enzimas, como a amilase vai estar elevado, o LDH, TGO, a CPK, que aí vai configurar realmente um quadro isquêmico grave numa fase mais avançada da isquemia mesentérica aguda. E nos exames complementares? Inicialmente, na nossa rotina radiológica de abdômen agudo, a gente pode encontrar desde sinais não muito específicos, tá? Ou nós podemos já encontrar sinais caracterizando uma pneumatose intestinal. Aqui nós temos, um contorno delineando o colo direito e sigmoide. Isso aqui geralmente são alterações mais tardias, um quadro mais avançado da doença. O ultrassom ele não vai trazer muita ajuda nessa complementação diagnóstica, e a nossa tomografia computadorizada ela é um método ouro para trombose da veia mesentérica superior, onde a gente pode identificar o trombo e também outros sinais radiológicos na tomografia. Ela tem uma sensibilidade de até 100% na identificação etiológica desse quadro clínico. Nessa tomografia, nós vamos tentar identificar edema da parede intestinal ou do mesentério, pneumatose intestinal, gás na veia porta, distensão de alças intestinais. Aqui nós temos uma tomografia evidenciando um trombo na artéria mesentérica superior. Aqui nós temos outra imagem mostrando o trombo na artéria mesentérica superior, mostrando uma falha de enchimento. Aqui nós podemos visualizar distensão de alças intestinais e também pneumatose intestinal ou gás na parede intestinal, configurando uma fase mais tardia, mais avançada da isquemia mesentérica. Aqui nós temos gás no sistema porta. E aqui uma arteriografia mostrando uma interrupção de fluxo de ramos da artéria mesentérica superior, confirmando assim a etiologia do
abdômen agudo, caracterizando um abdômen agudo vascular. Aqui mais uma imagem visualizando a interrupção de fluxo vascular, um êmbolo na artéria mesentérica superior. Aqui também nós temos ar no sistema porta e também presença de ar na parede intestinal, uma pneumatose intestinal. E por fim, qual será o tratamento então da isquemia mesentérica? O tratamento pode ser desde um tratamento endovascular, onde a gente pode tratar localmente com a retirada do trombo, ou com o uso de trombolíticos, ou com o uso de anticoagulantes, até mesmo um tratamento cirúrgico. Quando nós temos a presença de sinais de gravidade da doença, com sinais de irritação peritoneal, isso caracteriza o infarto intestinal, onde a gente tem necrose daquele segmento, onde o suprimento arterial ele foi comprometido. Aqui nós temos outra imagem, um infarto extenso do intestino delgado. Geralmente essas configurações de isquemia são incompatíveis com a vida. Esses pacientes no pós-operatório, geralmente, eles cursam com um índice de mortalidade muito elevado. E aqui nós temos também um quadro onde a gente tem lesões isquêmicas, configurando necrose, e temos também já a presença de secreção purulenta, um quadro de infecção secundária ocasionada pela isquemia mesentérica na cavidade abdominal. Resumindo, então, a nossa isquemia mesentérica. Então, na trombose arterial, o que nós vamos encontrar? Um quadro de dor abdominal difusa e intensa, sem irritação peritoneal. Inicialmente, aquele paciente que chega com uma história de uma angina mesentérica, aquele paciente que geralmente conta que alguns minutos após a alimentação, ele sente um desconforto abdominal. Qual o local que vai estar acometido? Todo delgado e cólon direito. Esse paciente geralmente tem uma doença cardíaca associada, uma doença ateromatosa, paciente que já tem um AVC prévio, tá? Ou um paciente que já fez uma cirurgia vascular prévia. E o tratamento da trombose arterial vai ser o quê? Uma revascularização daquele segmento ou uma fibrinólise. Se for uma evolução mais tardia, com necrose do segmento intestinal, entrará o tratamento cirúrgico com abordagem e ressecção desse local infartado. Na embolia arterial, nós temos uma dor abdominal difusa e intensa, também inicialmente sem sinais de irritação peritoneal. Ela geralmente poupa o intestino delgado e proximal, e é aquele paciente que tem a história de arritmia cardíaca, tem uma fibrilação atrial, tem algo que possa fazer com que aquele êmbolo se desloque e acabe obstruindo o fluxo dessa artéria mesentérica superior. Esse tratamento para esse paciente geralmente vai ser uma embolectomia da artéria mesentérica superior ou uma fibrinólise, e em casos mais arrastados, cursará com tratamento cirúrgico. Na isquemia arterial não oclusiva, é aquele paciente de unidade de terapia intensiva, paciente gravemente enfermo, e geralmente ele cursa com a distensão abdominal, febre, a leucocitose, pode haver um sangramento digestivo associado. O local de acometimento é variável, geralmente aquele paciente que já tem comorbidades associadas graves, né, ICC, pacientes em pós-operatório de cirurgias grandes, como cirurgia cardíaca, ou até mesmo pacientes que fizeram uso, que são usuários de cocaína. Nesses pacientes pode-se fazer infusão intraarterial de vasodilatadores, como a papaverina, para tentar reconstituir o fluxo do segmento acometido, e se tiver presença de necrose, será o tratamento cirúrgico com ressecção do segmento acometido.
Na trombose venosa, esse paciente também tem dor, distensão abdominal mais insidiosa, pode ter o sangramento digestivo associado. Geralmente ele poupa o cólon, então ele fica mais no intestino delgado. E são aqueles pacientes que já têm história de trombose venosa profunda, história de trombofilias, pode ser um paciente com cirrose hepática, neoplasias, tá? E o tratamento para esse paciente de coagulação plena e também presença de necrose, configurando infarto mesentérico, tratamento cirúrgico com ressecção do local acometido. Bem, terminamos a nossa aula de hoje. O nosso feedback será no nosso próximo encontro, então todas as suas dúvidas deixem anotadas, que no nosso próximo encontro presencial nós estaremos novamente falando, reabordando o abdômen agudo perfurativo, o hemorrágico e vascular, e assim nós podemos construir essa história clínica e esse exame físico e o tratamento adequado dessas etiologias abdominais. Um grande abraço. A nossa referência é o Sabiston, onde vocês podem encontrar lá na seção do abdômen, que tem aquela parte de abordagem de abdômen agudo, e também nos capítulos 49, 50 e 51, complementando alguns dados da nossa aula de hoje.